Olá, boa Olá, noite. boa noite. Mais uma live da Maestra Investimentos. Hoje nós vamos conversar com o Ramiro Pascoal. O Ramiro, ele é Head da área de pessoa jurídica da Maestra Investimentos. Boa noite, Ramiro. Boa noite, Renata, tudo bem? Obrigado pelo convite. Ramiro, conta um pouquinho para gente, rapidamente, a sua experiência profissional. Eu acho que é importante dividir aqui com as pessoas que estão ouvindo a sua carreira, o que você fez até o momento. Tá ótimo, legal. Eu comecei em banco em 2001, né? Então tá completando aí 20 anos essa jornada no mercado financeiro. Fiz carreira em bancos grandes aqui do Brasil, Santander, que foi o meu banco inicial, onde eu fiquei 10 anos. Então eu passei pelas áreas comercial, passei por área de produtos, de derivativos e sempre focado no segmento middle e corporate, então médias e grandes empresas. Posteriormente ao Santander, eu passei pelo Banco HSBC, né, que hoje já foi incorporado por outra casa aqui no Brasil, atuando middle market também. E posteriormente Banco Safra, que foi a minha última experiência em bancos comerciais. Lá eu atuei middle market e atuei também na parte de investimentos, modelo empresas e pessoa física. Então, inicialmente eu tinha um atendimento para o cliente mais focado em crédito, mais focado em demandas operacionais das empresas, e aí eu fiz uma mudança profissional para atuar na parte de investimentos. Isso a partir de 2015. Então, 2015 a gente estava num ambiente de crise, né? A gente estava naquela transição política aqui no Brasil, 2015 para 2016. Eu preferi fazer um reposicionamento também profissional, deixando de atender empresas tomadoras para ir para o mundo de investimentos. E aí, com isso, eu atendi plataformas São Paulo e praticamente todo o Brasil, fazendo captação de recursos para o banco e para a asset própria do Banco Safra. Tá? Em 2019, eu me juntei à equipe da Maestro, na metade do ano, para trazer um pouco da iniciativa que a XP estava iniciando naquele momento, Renata, de deixar de atender exclusivamente private, pessoas físicas, e começando a atender empresas. Então, a Maestro, eu tive assim, um grande prazer de fazer parte da transformação da Maestro como um dos primeiros escritórios a ter pessoas dedicadas exclusivamente à pessoa jurídica, né? Então, esse foi um movimento que eu fiz aí em 2019 e está completando 2 anos agora dentro da Maestro Capital. Maravilha. Ramiro, conta para a gente um pouquinho como é que funciona a área de pessoa jurídica, né? Com que tipo de empresa você trabalha, né? Qual é o foco de atendimento? Conta para a gente um pouquinho o seu trabalho aqui na Maestro. Certo, tá ótimo. Eu acho que o grande papel nosso como assessor de investimentos e a gente atendendo uma empresa é entender melhor as necessidades dela, e não se comportar exclusivamente como um concorrente do banco, ou seja, mais um player financeiro que atue no mercado, que possa prover soluções de investimento, de financiamento. A gente vai falar um pouco mais para frente de produtos, mas que sim seja um assessor financeiro do cliente, que ele tenha uma relação mais próxima, confiança, um relacionamento que a gente pode, inclusive, estender para a parte familiar, para o grupo familiar, para os controladores, para os acionistas, né? E numa relação que a gente, como sócio de um escritório, né, e credenciado a maior corretora do Brasil e uma importante casa de investimentos, nós podemos atender esse cliente ao longo da vida dele, e não no modelo banco, onde as plataformas mudam, o atendimento do cliente muda, e o cliente acaba perdendo um pouco o vínculo com os profissionais que lá atendem. Então, acho que o primeiro objetivo do cliente é atender o cliente como um assessor financeiro de fato, né? E não como uma pessoa comercial de uma instituição financeira. Do ponto de vista de tamanho de segmentos, a gente atende até R$ 1 bilhão de faturamento anual, tá? E segmentos diversos, tá? A gente pode atender empresas
segmento industrial, de comércio, varejo, consumo, construção civil, né? Para cada qual a gente tem ali um rol de produtos que a gente procura atender melhor, o que melhor se encaixa para o cliente, olhar um pouco mais próximo do cliente, como que está o posicionamento dele em relação ao mercado, o que ele tem de planejamento. Os clientes buscam muita informação, especialmente no segmento middle market, muita informação de mercado para fazer o próprio planejamento deles, né? Então, qual que é a perspectiva de dólar, economia, consumo, o segmento dele, como é que estão os grandes concorrentes dele. E a gente, até por ter um modelo de proximidade com o cliente, de carteiras menores, e também um olhar para as grandes companhias do ponto de vista de acompanhamento que a XP faz dessas companhias listadas, a gente consegue levar muita informação relevante para que os decisores das empresas entendam qual que é o momento deles e o que ele precisa eventualmente traçar como estratégia e mudanças com informações que a gente acaba ajudando, e eles sempre nos pedem ajuda, e eu acredito que seja um canal de informação muito importante para as empresas, não só de ter produtos, de taxas, mas também de informação, que é um bem mais valioso para um planejamento estratégico. Isso no ciclo atual de pandemia, desde o início, se mostrou muito relevante. Então as empresas estão cada vez mais querendo informação sobre economia, política. Nunca o mundo esteve tão ligado, né? O que vai acontecer no ano que vem. A gente tem movimento político, tem eleição, e as empresas precisam muito disso. E eu entendo que esse nível de informação ele era passado para as empresas de uma forma mais superficial. Hoje existe uma necessidade maior de entendimento das empresas do que está acontecendo, cada passo muito bem calculado dentro da estratégia, e eles acabam dando valor, né, as empresas, os empresários acabam dando valor a quem melhor leva esse tipo de qualidade de informação para eles. Tá? Entendi. Maravilha, porque é diferente realmente de você oferecer um produto. Aqui você não oferece um produto, aqui você dá a mão para o cliente, entende a necessidade dele e tenta encontrar uma solução ou ajudar a traçar o caminho financeiro, mostrando cenários, indicadores, qual é a expectativa que os economistas da XP têm, o economista do escritório tem, né? Então, é bacana você poder caminhar assim junto com o cliente. Mas conta um pouquinho para mim em relação a produtos, né? Então, você ajuda o cliente a entender o ambiente econômico, né? O ambiente financeiro que se encontra, quais os melhores produtos para ele, que seja adequado às necessidades que ele tem. Mas se você pudesse contar para a gente quais são os principais produtos, né, que você trabalha hoje de uma forma bem simples. Lógico que eu sei que cada cliente tem a sua necessidade e é adaptado de uma forma diferente para cada um, mas se você pudesse contar em grandes linhas quais são os produtos. Ok. Do ponto de vista de produtos, né, uma pessoa jurídica aqui dentro, ela acessa a plataforma XP, ou seja, a plataforma aberta, com produtos de diversas casas, da mesma forma como os investidores private acessam. Então é uma conta digital. Exatamente. Com acesso aos fundos geridos pela XP e pelas melhores gestoras de mercado que a gente disponibiliza para os clientes, os papéis de renda fixa proprietários também da XP e também de bancos menores e de letras financeiras de emissão de mercado secundário. Então, até papéis de grandes bancos a gente consegue acessar, o cliente consegue investir através da XP. Então, muitas vezes ele olha aqui dentro, ele consulta e ele acaba achando um papel de uma determinada instituição financeira de rating mais elevado no Brasil, entre as de maior porte no Brasil, inclusive em taxas melhores, em condições melhores do que ele encontra no próprio banco emissor. Porque aí entra um pouco da característica, né, do mercado que a gente está e da forma como a gente faz, né, que é um mercado de multiproduto, plataforma aberta, acessando todas as casas do mercado, e uma plataforma ativa de mercado secundário. Então, o que quer dizer isso? Né? O cliente
compra no banco A somente produtos do banco A, no banco B somente produtos do banco B. Aqui a gente consegue acessar o banco A, o banco B, todos os bancos do mercado financeiro, e no mercado secundário existe uma oferta de títulos, de papéis, de letras financeiras que são vendidos pelos fundos, pelos detentores daquele investimento, que conforme o movimento deles de saque, de entrada de recursos, eles vendem no mercado. A XP é a maior casa atuante no mercado secundário de renda fixa do Brasil, então naturalmente ele leva para os clientes e fica disponível na plataforma papéis de diversos bancos. E aí muitas vezes os clientes olham e conseguem acessar papéis de bancos que eles inclusive já são clientes, mas com condições melhores, tá? Isso depende muito, Renata, do perfil do cliente, né? Então a gente, junto com o cliente, traça ali, o perfil é dado pelo cliente, mas qual que é o nível de risco, a gente procura deixar muito claro, eventualmente, uma alocação um pouco mais arrojada que ele queira fazer em um determinado momento, seja porque a taxa de juros está baixa, né? Então, às vezes o cliente quer sair um pouco da renda fixa e olhar um pouco de renda variável, a gente consegue acessar, mas sempre colocando para o cliente de uma forma muito transparente qual que é o risco e qual que é o retorno que ele pode obter com esse adicional de risco que ele está assumindo. Então, a combinação de produtos a gente procura fazer junto a 4 mãos dentro do escritório, né? Então, nós temos aqui uma pessoa, o Vitor, que é o nosso responsável pelas principais alocações e sempre com uma visão muito de médio e longo prazo para os clientes, ou seja, não é simplesmente escolher o ativo que vai render mais nesse mês ou que é a bola quente do momento, é sempre olhar e combinar ativos que tenham rentabilidade boa em momentos que a bolsa está indo bem, que os juros está mais comportado, que o mercado está um pouco mais eufórico, com ativos que sejam mais defensivos para o cliente, ou seja, combinar para que no momento que produtos com risco maior, eventualmente estejam em queda naquele momento, tenha na carteira do cliente também um pouco de produtos de segurança, produtos mais protetivos. Então, sempre que a gente parte de uma alocação que vai sair mais da renda fixa, que é o que as empresas estão mais habituadas a trabalhar, para um nível de risco um pouco maior, sai do conservador e vai para o moderado, a gente sempre faz uma combinação de produtos, incluindo sempre na carteira, seja ativos em dólar, seja eventualmente até metais, etc., para poder ter um lado protetivo para o cliente, para que ele não ganhe, né, em 2, 3 meses e depois tenha queda significativa no patrimônio deles. Então, toda essa combinação, a gente se aproveita dessa plataforma aberta, da quantidade de produtos que a gente tem, selecionando os melhores gestores e combinando eles de uma forma a ganhos recorrentes nos momentos de alta, mas com proteção para os momentos mais críticos do mercado, inclusive usando uma estratégia que poucas casas usam, que é alocações internacionais bastante consistentes dentro do portfólio de um cliente. Isso, inclusive, pode ser feito para a pessoa jurídica. Então, faz todo sentido para a pessoa física, mas também faz sentido para a pessoa jurídica que queira diversificar um pouco mais o patrimônio. Tá. E aí você feita essa alocação, né, de investimento, conforme o perfil, adequando os riscos, a modalidade que o cliente tem interesse, a empresa. E aí como é que é feito o acompanhamento? É feito uma gestão dessa carteira? A gente desenha com o cliente muito do modelo que ele quer ativamente ou um pouco mais passivo a atuação em cima daquele investimento, né? Alguns clientes precisam da informação mais instantânea do mercado, do dia, do momento ali, a semana foi bem para a bolsa, não foi bem, tem uma periodicidade menor dessas conversas, ou seja, em intervalos menores, e alguns clientes nos solicitam carteiras desenhadas para um médio prazo, porque é um dinheiro mais de reserva da empresa. Então, ele não está exatamente preocupado se a bolsa esse mês, na primeira quinzena do mês, foi bem, se lá fora qual que é o mercado que está indo bem, se mercados asiáticos, europeus ou americanos estão pesando um pouco na carteira dele. Então, tem uma visão de mais médio prazo,
com revisões da carteira de uma forma trimestral, de uma forma com uma frequência um pouco menor, e é um perfil que entende que as oscilações de curto prazo ocorrem e que deve-se deixar ali a composição daquela carteira fazer o seu trabalho, né? Alguns clientes nos pedem uma carteira que seja combinada com ativos de risco um pouco maior e que, por conta do risco um pouco maior, que essa avaliação seja muito frequente, para tomada de decisão rápida de, eventualmente, sair de uma estratégia, adotar um pouco mais de proteção na carteira, ou diminuição de riscos vindo para a renda fixa, que querem saber o impacto, por exemplo, de aumento de Selic, de queda de dólar, de oscilação de bolsa no mercado, o que aquilo vai impactar na carteira dele e se aquilo faz sentido ele tomar alguma decisão ou não de mexer nos investimentos dele. E uma boa parte, Renata, que eu diria que é o mundo mais tradicional da pessoa jurídica, acaba assumindo uma posição um pouco mais conservadora, tá, do caixa, especialmente quando é o caixa operacional da empresa, e aí muitas vezes até a nossa, ainda que exista um perfil de risco um pouco mais arrojado, a nossa orientação é sempre que o dinheiro de fluxo de caixa da empresa não seja, né, sob hipótese nenhuma, colocado em risco, porque é o recurso que a empresa tem da sazonalidade dela, é o recurso que ela vai usar para um pagamento de um fornecedor, é o recurso que está ali para uma aquisição estratégica, então a gente limita bastante o risco, adotando uma carteira muito focada em renda fixa, tá? E aí pode ser uma carteira de renda fixa composta por título público, por fundos, por títulos privados, papéis de banco e também por crédito privado, ou seja, uma empresa pode comprar uma debênture de uma outra empresa, de uma grande empresa, a maioria delas são listadas em bolsa, a maioria dos emissores, inclusive que muitas vezes faz parte da cadeia produtiva da empresa. Então, se uma determinada empresa está no segmento de mineração, ela está acostumado com esse risco da mineração, ela conhece os players, ela pode comprar um papel de renda fixa, não uma ação, mas um papel de renda fixa, um título de crédito, de uma grande empresa daquele setor, que ela conhece bem, que ela está acostumada, que ela tem relação comercial e que, portanto, traz bastante tranquilidade para aquele investimento. E ganhar um pouco melhor, um prêmio de risco superior a um prêmio de risco que existe num papel bancário. Tá? Maravilha, então você faz um atendimento adequado à necessidade do cliente. Sim, né? Sempre é adequado, sempre é muito desenhado de acordo com o perfil, né? A maior parte acaba optando e faz sentido que fique em renda fixa, em pouco risco, em fundos, até para poder contar com uma gestão profissional, deixar que o gestor do fundo faça a parte de seleção de ativos. Alguns clientes nos pedem ajuda para que o próprio cliente faça uma seleção dele, de ativos, então que a gente possa selecionar alguns ativos para que ele possa escolher, e alguns clientes preferem assumir um pouco de risco em algumas situações que ele enxerga que está mais com um apetite melhor, com um perfil que está com uma perspectiva de que esse risco não vai representar uma grande perda patrimonial para ele e que ele entende que oscilações no curto prazo fazem parte quando você assume um pouco mais de risco de mercado. Entendi. Maravilha. Ramiro, me conta uma coisa. Se uma pessoa que está assistindo a live aqui quiser falar com você agora, como é que ela te encontra? Perfeito. Qual é o seu site, qual é o seu endereço, como é que ela faz para encontrar e falar com você, e entender e apresentar a necessidade dela para ver se você tem uma solução? Ok. Eu acho que o nosso grande canal de contato com os clientes é o nosso site, maestroinvestimentos.com.br. Lá tem toda a nossa equipe e os links de contato, né, com todos, de e-mail, telefone. Pode curtir a nossa página também no Instagram, onde a gente posta conteúdos frequentes, seja de mercado, seja de alguns produtos, divulgação de eventos, abertura de fundo, e também mais com foco de conteúdo, né, conteúdo educacional de mercado e de contexto econômico do mercado financeiro. E eu gostaria até de estender, né, a gente acaba falando um pouco mais de investimentos, Renata, e a gente tem uma plataforma de produtos que não se limita a investimentos. Então, hoje, pro
mundo de pessoa jurídica, a gente tem também parte de crédito, que isso é uma grande novidade que eu gostaria de falar, porque as pessoas, as empresas, os clientes associam, né, a uma gestão de investimentos, a parte da XP como uma formadora de carteiras de investimentos para os clientes, e nós também temos a parte de crédito pela XP, seja com garantia de investimento dos acionistas, com condições muito interessantes, seja, inclusive, com outras garantias associadas ao universo operacional da empresa. Então, com recebível, com imóvel, com aval de sócios. Então, essa parte de crédito já está disponível para os clientes, pessoa jurídica, tá, da XP. Então, peço que contatem aqui o time da Maestro Capital. É uma simulação, né? Exatamente. O nível de preço para tomada de recursos, né? Lógico. Exatamente. E, além disso, também a parte de câmbio. Então, câmbio corporativo, importação, exportação, parte de proteção cambial, ou seja, toda empresa que faz o câmbio, ela está sujeita a um risco, seja ativo ou passivo, de variação cambial, e nós temos aqui instrumentos de proteção cambial, via derivativos, balcão, bolsa, e também a parte de seguros corporativos para poder fazer frente a necessidades de empresas, seja em processos judiciais, colocando seguros de garantia que evitam que as empresas tenham que atrelar ativos financeiros em processos judiciais, ou seja, possa destravar o caixa que eventualmente está numa discussão judicial e trocar esse risco por um seguro garantia para locação, para performance, para compra de bens, para compra de energia, enfim, todo um leque de seguros, garantia, que funciona muito bem para as empresas e que a maior parte das empresas acaba tendo que usar, seja para alguma aquisição, para algum bem que está sendo locado, para garantir uma entrega de um equipamento que ela produza, e isso a gente já tem também com as principais seguradoras do país, o contato através da XP Corretora de Seguros, onde a gente levanta as demandas, ela faz uma prévia análise e endereça para aquelas seguradoras que atuam naquele perfil de risco e de modalidade. E todo esse perfil, todo esse produto, ele é fechado com o cliente através da nossa assessoria, diretamente com a seguradora final, tá? Com a intermediação, o filtro, a análise e, principalmente, o peso que a XP tem para poder conseguir condições comerciais que os clientes não vão conseguir acessar de outras formas. Ou seja, a gente consegue levar um peso de uma casa grande, esse produto, a família de seguros corporativos é relativamente recente aqui na XP e já tivemos mais de R$ 1,5 bilhão em apólices emitidas. Então o mercado prestou atenção, sabe que daqui saem grandes negócios e com isso ofertam para a gente condições comerciais diferentes do que se oferta aos outros canais do mercado e também condições de agilidade e de aprovação e de preço. Entendi. Então, maravilha. Então, só fechando aqui em grandes linhas, você é um especialista e atende o segmento empresas, tá certo? Empresas de diversos segmentos, até um faturamento de R$ 1 bilhão, tá certo? Os principais produtos, lógico que não se limita a esses, mas investimentos, crédito, câmbio, proteção de câmbio e seguro. Seguro, exatamente. Né? E lógico que, assim, estou tentando resumir um pouco do que você falou, né? Mas acho que em grandes linhas seriam esses produtos. Lógico que você entende a necessidade do cliente e tenta oferecer a melhor solução para o problema dele, né? Exatamente. Essa é uma visão nossa sempre centrada na necessidade do cliente e posteriormente ao produto que atenda a ele. Então, eu te agradeço a participação hoje. Eu que agradeço, Renata. Esteja assistindo o nosso canal, procure o Ramiro, né? O contato dele está lá no site www.maestroinvestimentos.com.br. Muito obrigada, Ramiro. Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima.